Pai do Senhor, povo de Deus, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos falar hoje de um assunto um tanto que polêmico, sobre o falar em línguas. Que línguas que nós os pentecostais falamos? Línguas dos anjos? Será que as línguas que nós falamos são as línguas dos anjos, como vemos ser dito ao passar do tempo, e muitos pregadores até renomados no momento da êxtase, no momento da efusão do Espírito no meio das igrejas, dizem: fale em língua dos anjos. Será que nós falamos língua dos anjos, nós os pentecostais? Vamos ler a Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2. Veja o que diz a palavra de Deus: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aqui é o apóstolo São Paulo falando a respeito de amor, de caridade, mas no capítulo anterior ele fala melhor sobre o amor, mas no capítulo 12 ele vai dar um ensinamento sobre os dons espirituais. E aqui ele vai dar uma continuidade falando a respeito de línguas, o falar em línguas. E ele aqui classifica essa manifestação do Espírito que acontece na igreja pentecostal como falar língua estranha. Ele diz: não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, onde surgiu essa questão de se dizer que se fala em língua dos anjos? De uma expressão usada pelo próprio apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 13, versículo 1, quando ele vai falar a respeito do amor, é o capítulo do amor, onde ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, ou ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Paulo aqui, em momento algum, ele diz que há quem fale na terra a língua dos anjos, algum ser humano, alguma pessoa. Ele simplesmente diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu fosse um poliglota, falasse em vários idiomas e também falasse a língua dos anjos, se não houvesse caridade, que é o amor em ação, ele diz que de nada adiantaria, seria como um sino que tine e não vai a lugar nenhum, não tem nenhuma finalidade. Então, Paulo, em momento algum, fala que alguém pode falar em língua dos anjos. Não existe base bíblica para isso. Nós não falamos língua dos anjos. Eu vou deixar o texto na tela para que você possa acompanhar o que está escrito lá em Judas, no versículo 9, já que Judas não tem capítulo, você vai ver o que está no versículo de número 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui a gente encontra um diálogo, o arcanjo Miguel contendendo com o diabo. Quem é o arcanjo Miguel? Um ser angelical. Quem é o diabo? Um ser angelical caído. Então, em que língua eles estavam se comunicando? Ora, língua dos anjos. Já que são anjos, um anjo do céu e outro caído, eles estavam falando em língua dos anjos. Então, como é que nós falamos língua dos anjos, se a Bíblia deixa claro, no texto que nós lemos, em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que quem fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Os anjos não entendem as línguas estranhas que falamos. O diabo não compreende a língua estranha que falamos. Somente Deus. Quando falamos em línguas estranhas, falamos diretamente
a Deus. É claro que a língua estranha, ela também pode ser um idioma de outro país, como aconteceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando houve a efusão do Espírito e a inauguração da igreja. Estavam ali em Jerusalém pessoas de vários países, várias nacionalidades diferentes, e ouviram os discípulos falando na língua da sua própria pátria, do seu próprio local. Os discípulos que não haviam estudado outros idiomas começaram a falar em línguas de outros países. Então, língua estranha pode ser de outro país, mas pode ser uma língua que se fala e que somente Deus entende, mais ninguém. Então não é língua de outro país, nem muito menos língua dos anjos. Eu já mostrei para você em Judas 9 que o arcanjo Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés e eles estavam falando em língua dos anjos. Então quando você fala em línguas estranhas, o diabo não entende, ninguém entende. Então essa língua que se fala no meio pentecostal, que nós falamos, eu sou assembleano, sou da Assembleia de Deus, sou pentecostal, falo, não é língua dos anjos, mas línguas estranhas. Nós temos esse privilégio, só pode ser entendida se houver um intérprete, disse o próprio apóstolo São Paulo. Se o dom de interpretação de línguas se manifestar, aí sim, se Deus usar alguém, pode interpretar aquela língua que está sendo falada e ela deixará de edificar somente ao que está falando, mas passará a edificar também a igreja, porque passará a ser uma mensagem profética para a igreja, já que a língua estranha, ela pode ser uma oração, né? Aí eu entendo quando a Bíblia diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que seja essas línguas estranhas que falamos, o Espírito pode estar intercedendo por nós, orando por nós, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar ou pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então pode ser esses gemidos, pode ser essa oração, mas a língua estranha, ela também pode ser uma mensagem para alguém individualmente ou para a igreja. Então, se houver um intérprete, esse intérprete vai ser usado por Deus interpretar e a igreja ou alguém de forma individual passará a ser edificado. Então, línguas estranhas, não língua dos anjos. Não existe base bíblica para dizer que nós falamos língua dos anjos. Aí entra outras questões, como alguns locais que dizem até que os anjos entram dentro dos corpos das pessoas. Eu já vi isso em algumas igrejas, pessoas abrindo os braços, dizendo que um anjo entrou dentro. Não existe base bíblica para anjo entrar dentro de alguém, para anjo se apoderar do corpo de alguém. Só demônio entra no corpo, se manifesta, mas anjo de Deus não. Só entra dentro do corpo do crente, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo. Ele está em nós e quando ele nos enche, ele nos deixa de forma consciente. Todavia, nada de inconsciência, de dizer que não soube o que estava fazendo, dizer que não sabe o que está fazendo. Ele nos deixa de forma consciente. E o que fala em línguas estranhas, disse o apóstolo Paulo, está edificando a si próprio. Então, eu recomendo, assim como Paulo, que você se encha do Espírito, se encha do poder de Deus. Nem o diabo vai entender a língua estranha que você fala. Quem não é batizado com o Espírito Santo, peça, porque Jesus quer batizar a todos. Está escrito que essa promessa é para todos. Ela diz respeito a nós que estamos perto, aos que estão longe e a todos quanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chamar. Então busque, rogue. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e eu creio que Ele quer avivar a sua obra, a sua igreja, para que você possa falar em línguas estranhas. Nunca a língua dos anjos, mas línguas estranhas, que somente Deus entende e mais ninguém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Aqui embaixo você pode se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, dar um like, para que você possa, clicando no sininho, receber as nossas notificações. Aqui embaixo você vai ter
Você vai poder acessar o link do nosso Instituto Chama Viva. Aí você vai encontrar vários cursos teológicos, como também curso a respeito de marketing digital e outras coisas novas que estão chegando muito em breve no nosso portal eletrônico. Você vai ver também outros vídeos recomendados para que você possa assistir. Então que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo para que mais alguém possa aprender e ser edificado em o nome de Jesus.